Olá! Nosso próximo palestrante é Érico Maia, que migrou para Londres em 2004 e com o objetivo de ajudar outras pessoas que buscavam ter a Inglaterra como sua segunda pátria, ele lançou o portal elondres.com. Com 12 anos atuando no site, Érico coleciona muita informação e dicas para quem pretende morar na Terra da Rainha. Em 2015, ele lançou o eLondres Top 5, um guia online das melhores empresas e serviços para brasileiros em Londres. Érico está conosco na Convex Tour e na palestra Como Morar em Londres, 6 Passos para o Sucesso, vai falar sobre o que você precisa saber para se dar bem na cidade. Custo de vida, regras imigratórias, como alugar uma casa, como trabalhar, estudar e, claro, passear na cidade. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Está sendo um grande prazer participar aqui do Convex Tour. Eu queria agradecer a oportunidade a todos os organizadores e também parabenizar pela iniciativa. Eu sou o Érico do elondres.com e no bate-papo de hoje eu vou falar sobre 6 importantes passos que você deve levar em consideração se o seu plano é morar em Londres. Eu dei o nome a essa palestra de Morar em Londres, 6 Passos para o Sucesso, porque ela trata de temas que, se você estiver alinhado com todos eles, eu tenho certeza que você vai se dar bem por aqui. Porque é preciso que você conheça como as coisas funcionam, fazer um planejamento, se organizar e ter o máximo possível de informação. Eu vou falar sobre custo de vida, trabalho, intercâmbio, algumas regras de imigração, como você pode alugar casas e quartos por aqui. E claro, aí também no final do vídeo eu vou falar sobre a tão polêmica saída do Reino Unido da União Europeia. Vamos começar? Bom, o primeiro passo é você entender como funciona um pouco sobre o custo de vida, né? Londres já é conhecida por ser uma cidade com um alto custo de vida, né? E a moradia e o transporte são as coisas que mais comprometem o orçamento. Então, você precisa saber escolher, por exemplo, a região que você vai morar, que é para equilibrar as despesas com o transporte. Em compensação, a alimentação ela pode ser bem mais barata se você tiver o hábito de cozinhar em casa e fazer as principais refeições em casa. Aqui nós usamos esse cartão, que é o famoso Oyster Card, todo mundo tem. Nós usamos para o transporte público. É um cartão pré-pago, você pode recarregar ele toda semana ou todo mês, ou então até o ano inteiro, entendeu? O valor da recarga, ela depende do meio que você vai se locomover, entre quais as zonas, se é de ônibus, se é de metrô ou só de trem. Eles oferecem alguns descontos para crianças, idosos e estudantes. Tem 30% de desconto na compra do Oyster. O valor médio, para você ter uma noção, se você comprar um Oyster para o metrô e trem para se locomover da zona 1 à zona 3, você vai gastar por semana em torno de 38 libras. Se você quiser se locomover da zona 2 até a zona 3, umas 24 libras por semana. E se você comprar um passe desse aqui só para o ônibus, por semana você vai gastar em torno de 20 libras. Já dá uma economizada legal. Mas você precisa levar em consideração aí a distância que você vai percorrer, tipo do seu trabalho para casa, principalmente porque o ônibus é um pouco mais lento para se locomover, apesar de que os ônibus aqui são muito bem servidos, liga uma ponta a outra da cidade, mas é bom levar em consideração o tempo que você vai gastar do seu trabalho para sua casa, principalmente. Sobre a alimentação, como eu falei agora há pouco, pode ser bem mais barato se você fizer as refeições em casa, ou pelo menos as principais, né? Mas tem muito supermercado com promoções de comida pronta. Eu particularmente, eu não acho muito caro as despesas aqui com alimentação. Para você ter ideia, você vai fazer aí compras por semana, você vai gastar em torno de 20 a 30 libras por semana, assim, o básico, né? E se você gastar em torno de 30 a 50, você já está levando para casa uma feira bem mais farta, que pode durar até mais de uma semana. Lá no site tem vários artigos falando mais sobre detalhes do custo de vida aqui em Londres. Então vou deixar o link aqui na tela para vocês darem uma olhada com calma para ler
entender mais como é que funciona o custo de vida aqui em Londres. O segundo passo é saber sobre como funcionam as regras de imigração, como é que você vai poder chegar e viver aqui legalmente. Existem vários tipos de visto aqui para o Reino Unido. Se eu for falar de todos, eu vou me estender muito, então eu vou comentar sobre os principais e os mais utilizados, mais conhecidos. Nós que somos brasileiros, nós não precisamos tirar visto antes de vir para cá como turista. O visto ele é dado no aeroporto aqui quando você chega, depois de uma rápida entrevista com o oficial de imigração. O básico que você precisa mostrar é a sua passagem de ida e volta, né? Falando do tempo, o dia que você está chegando, obviamente, e o dia que você está voltando. Comprovantes de onde você vai ficar, uma reserva do hotel, um hostel, enfim, da onde você vai ficar exatamente, com endereço, telefone de contato e tudo mais. E dinheiro suficiente para você gastar enquanto você estiver aqui. É calculado mais ou menos entre 50 a 60 libras por dia, que é o suficiente para você gastar aqui por dia, e um roteiro do que você vai conhecer por aqui. Normalmente ele vai perguntar essas coisas quando você, quanto tempo você vai ficar, onde você vai ficar e o que você veio fazer. Normalmente ele pergunta às vezes o que você faz no Brasil. Então, com esses documentos em mãos, facilmente você tem o visto concedido de até 6 meses, você pode ficar aqui como turista. Se você trouxer também algum documento que comprova seu vínculo com o Brasil, também vai ajudar muito, tipo uma carta de férias do trabalho ou a matrícula da sua faculdade, que você está regularmente matriculado, ou então algo parecido. Tem alguns tipos de visto de estudante para quem vem estudar por algumas semanas só, menos de 6 meses e por mais de 6 meses. Mas isso aí eu vou deixar para falar no passo sobre estudar em Londres, e aí eu posso comentar um pouco mais sobre eles. Existem outros tipos de visto para quem quer viver aqui legalmente. Visto para quem é casado com um cidadão europeu ou britânico, visto para investidores, artistas, enfim, tem várias outras modalidades. E eu vou deixar de novo um link aqui na tela com artigos do site para você que quer saber mais detalhes sobre todas as outras modalidades de visto que tem aqui. É importante que você sempre consulte as regras atuais quando você for aplicar para um visto, ou então quando começar a arrumar as malas, porque as leis aqui elas estão sempre mudando, entendeu? Então o que eu estou falando hoje pode ser que daqui a alguns meses já tenha mudado alguma coisa. Então é bom sempre você, quando tiver com a mala pronta para viajar, dar uma pesquisada no que realmente está vigente naquele momento. Terceiro passo para você se dar bem em Londres é escolher o lugar onde você vai morar. Como alugar uma casa ou um quarto em Londres? Como eu disse no começo, é uma das coisas que vai consumir boa parte do seu orçamento. Aqui é muito comum você dividir casas e quartos com outras pessoas. Exatamente porque morar sozinho numa casa ou num quarto é muito caro. Os valores vão depender das zonas, né? Quanto mais perto do centro, que é a zona 1, mais caro vai ser. Para você entender como funciona as zonas aqui, é como se fosse um círculo, né? Onde a zona 1 fica bem no meio e as zonas vão se expandindo, né? Zona 2, zona 3, zona 4 até a zona 6. Então vai depender também se é uma casa ou um flat, quantos quartos tem nessa casa, se você vai ficar com um quarto só para você ou se vai dividir com uma ou mais pessoas. Como referência, eu vou usar um quarto de solteiro mais ou menos na zona 3 para você morar sozinho, certo? É um quarto não muito grande, não muito pequeno. Você vai pagar em torno de 110 a 130 libras por semana para ficar sozinho nesse quarto. Se você for dividir com mais uma outra pessoa, tipo num quarto duplo, esse valor cai para 80 a 90 libras por semana. Se você for dividir com 2 ou mais pessoas, sim, tem quartos com 3, 5 ou mais pessoas, você pode pagar entre 65 a 75 por semana. Então varia muito de como é que você pretende morar e qual é a condição que você está apto e disposto a enfrentar, se é para dividir, se morar só, se isso não vai lhe importar, se morar com muitas pessoas ou não. Então isso aí vai depender, mas uma média de 70 a 130 libras por semana é o que você vai gastar basicamente para morar aqui em Londres. Esse valor que eu falei, ele já costuma estar incluso todas as contas, certo? Internet, água, luz, gás,
outros impostos, está tudo incluso no aluguel. Mas é sempre bom perguntar antes de você alugar, porque em alguns casos essas contas são divididas entre os moradores do quarto ou da casa e você tem que, além do aluguel, arcar com uma parte dessa conta. Então é bom sempre constatar e checar no contrato se isso está incluso. Para você alugar os quartos ou alguma vaga, você vai precisar de dar um depósito. Aí no Brasil nós chamamos de calção. Ele serve para garantir que você não suma da casa e para compensar aí algum dano que você fizer dentro do quarto ou na casa enquanto você estiver morando. A regra é que se estiver tudo ok, quando você decidir sair da casa, eles devolvem esse depósito integral para você. Normalmente se pede de 2 a 4 semanas de depósito, alguns pedem também 2 ou 4 semanas de aluguel adiantado, mas é sempre nessa base aí que você pode se orientar. Mas se você quiser alugar um flat, uma casa inteira só para você, ou então para alguns amigos, se juntar alguns amigos para alugar uma casa inteira só para vocês, a burocracia ela é um pouco maior. Você vai ter que procurar uma agência, né, especializada, uma agência imobiliária, e apresentar extratos bancários, movimentação da conta por alguns meses, comprovante de renda, referência. Às vezes eles pedem fiador, além do valor de depósito, que é a mesma coisa. Eles pedem um mês de aluguel adiantado e um mês de depósito. Então, se você quiser alugar um flat só para você vai ter que desembolsar aí em torno de 3.000 libras para poder alugar o flat inteiro para você ou para alguns amigos. Para você ter ideia de quanto custa um flat inteiro, uma casa inteira, eu vou usar como referência um flat de 3 ou 4 quartos na zona 3, que você vai pagar em torno de 1.500 libras por mês, só o aluguel, fora as contas, certo? As contas normalmente dá em torno de 200 a 300 libras por mês, então normalmente você vai gastar 1.800 libras por mês para alugar um flat só para você, ou se for dividir com alguns amigos. Lá no elondres.com tem uma seção com vários artigos sobre acomodação em Londres. Você pode ler nesse link aí que está aparecendo na tela, inclusive para você procurar casas e quartos separados. Tem também algumas dicas de agências aqui em Londres com atendimento em português e que fornecem orçamento sem compromisso. Então você pode mandar um e-mail para eles com o que você pretende, informando a data que você pretende estar aqui, e eles vão te responder com o orçamento, com o valor e com algumas opções disponíveis. Bom, o quarto passo, talvez seja o mais importante para muitos, é trabalho em Londres. Para iniciar esse assunto, é bom deixar claro que só pode trabalhar no Reino Unido quem tem visto com essa permissão, ou quem tem um passaporte europeu. Lembrando mais uma vez que o visto de estudante de curso de inglês, ele não dá permissão para trabalhar, apenas para quem estuda graduação, ou pós-graduação, ou MBA, e mesmo assim ele está limitado a 20 horas semanais de trabalho. Há uns anos atrás, era bem menor a exigência dos empregadores para contratar. Muitos nem pediam vistos, mas hoje a situação ela é bem diferente. O governo ele aplica uma multa muito alta para empresas que contratam ilegais e por conta disso, cada vez mais difícil trabalhar sem visto por aqui. Bom, aqui tem muita oferta de trabalho, realmente não faltam oportunidades. Agora, o tipo de trabalho que você vai conseguir vai depender muito do seu nível de inglês. Normalmente, para quem não fala inglês ou fala pouco, né, tem muitas oportunidades em restaurantes para trabalhar como faxineiro, lavador de prato, assistente de cozinha, entregador de panfleto, enfim. São funções que não precisam uso constante do idioma. Obviamente o valor da hora de trabalho é um pouco menor do que o salário mínimo. Mas se o seu inglês já for bem melhor ou mais avançado, você com certeza vai conseguir um trabalho que pague um pouco mais. E aí são empregos em lojas, escritórios, também em restaurantes e bares, mas com funções que você vai ter, digamos, mais oportunidade de lidar com o público e de repente treinar mais ainda o seu inglês, o que dá mais oportunidade de você trabalhar na sua área que você atua ainda aí no Brasil. O salário mínimo aqui, ele é calculado por hora, né? Atualmente, nesse mês agora de julho de 2016, ele está valendo em torno de 7,20 libras por hora trabalhada.
né? Claro, tem empresas que pagam bem mais e outras também que pagam bem menos, então é muito relativo, mas é mais ou menos nessa média aí. Um documento indispensável para você trabalhar aqui e até para procurar emprego chama-se National Insurance Number. Na verdade é um número, é como se fosse o nosso CPF no Brasil, e é com ele que você vai recolher e pagar os impostos de 20% de tudo que você ganha e também para prestar conta com a rainha. Não tem muita burocracia para tirar ele, eu vou deixar um link aqui na tela também sobre a nossa seção de trabalhos em Londres, para quem quiser se aprofundar, e lá tem um artigo só falando como é que você faz para tirar o National Insurance Number. E como encontrar trabalho, Érico? Como é que eu faço para achar um trabalho em Londres? Bom, as agências de recrutamento são as que centralizam, né, e terceirizam essas ofertas. Então, é muito importante que você se cadastre na maior quantidade delas para aumentar também as suas chances. Tem também muitos outros sites que você pode se cadastrar e mandar o seu currículo. Eu vou deixar de novo aqui na tela um artigo com vários links de agências e sites para você fazer isso. Além disso, o governo oferece também para os imigrantes legais uma agência pública, que é o Job Center, onde é oferecido ajuda, encaminhamento ao mercado de trabalho. Eles ensinam como você fazer o currículo, para onde enviar, e eles fazem um encaminhamento também. Eles dizem quais são as vagas que tem no mercado, ele imprime uma ficha, né, ele encaminha, dá toda a assessoria. Esse serviço é um serviço público do governo e é disponível para todo mundo que está legal no país. O quinto passo para o seu sucesso aqui em Londres é os estudos, né? Intercâmbio em Londres. Todo mundo já sabe, né, que Londres é uma referência no ensino de excelência. Sem dúvida alguma, vale muito a pena todo o investimento feito quando se trata de estudar em Londres. Mas quando você for escolher uma escola, é preciso você tomar bastante cuidado em saber se ela é uma escola ou uma universidade que é reconhecida pelo governo britânico, para que você não tenha problemas na aplicação do seu visto, certo? Para quem pretende fazer uma graduação, uma pós-graduação aqui na Inglaterra, não é preciso dizer que vai pesar muito no seu currículo, né? Porque estamos falando também do país onde estão a primeira e a segunda melhor universidade do mundo, que é Oxford e Cambridge. Tem duas modalidades básicas de visto para quem quer estudar aqui: de até 6 meses e mais de 6 meses. Quem vem estudar inglês por 6 meses ou menos, 4 semanas, 2 semanas, 3 semanas, até 6 meses, não precisa aplicar o visto no Brasil. Ele funciona mais ou menos parecido com o visto de turista que eu falei no início, porque você recebe o visto aqui no aeroporto quando você chega. Eles chamam de visto de estudante de curta duração. A diferença, né, entre o turista e o estudante de curta duração é que você vai precisar obrigatoriamente trazer a carta da escola que você se matriculou. A escola, obviamente, tem que ter sido paga toda, né, anteriormente, e aí eles vão te mandar uma carta e você tem que mostrar essa carta ao oficial. E você vai precisar também provar que tem condição financeira para se manter aqui enquanto você está estudando, sem precisar trabalhar, porque, mais uma vez, não pode trabalhar com visto de estudante de inglês. Eles calculam uma média de umas 1.200 libras por mês para você se manter, incluindo acomodação, transporte, alimentação, tudo, né? Então, se você vem calcular, se você vem estudar tipo 3 meses, você vai multiplicar esse valor por esse tempo por 1.200 libras por mês para calcular o valor que você tem que provar ao oficial de imigração que você tem. Claro que você não vai trazer o dinheiro todo, né, em espécie, mas você tem que provar que tem que tem na sua conta bancária, que o dinheiro ali está guardado, ou um cartão de crédito que você tem como se manter. O sexto e último passo é o de turismo em Londres, né? Quem nunca sonhou em conhecer a terra da tão famosa Rainha Elizabeth, tão famosa terra da família real? Eu costumo dizer, brincando, para quem me pergunta sobre quantos dias é necessário para conhecer Londres, que uma vida inteira ainda não seria suficiente.
Porque você não vai conhecer Londres em 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou quiçá uma semana. Mas entre 4 e 7 dias são dias suficientes. Londres tem muita diversidade, opções para todo tipo de gosto, e o melhor de tudo é que grande parte das atrações são gratuitas. Tem museu, galerias de arte, parques, feiras, mercados, monumentos históricos. Só em você bater perna pelas ruas aqui já vai valer muito a pena o passeio. Bom, como esse tema é muito extenso, né? Eu demoraria horas falando sobre turismo em Londres. Então, mais uma vez eu vou deixar aqui para vocês na tela um link do site onde você vai encontrar todos os nossos artigos que já foram publicados sobre turismo em Londres. Bom, para encerrar o nosso vídeo, eu queria apenas falar em rápidas palavras sobre a polêmica da saída do Reino Unido da União Europeia. Vejam bem, o que aconteceu até agora foi apenas uma votação onde 52% da população inglesa manifestou o desejo de sair, certo? Ainda não saiu. E para sair, de fato, que aconteça, que o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, ainda tem muitas águas que vão rolar. Muitas discussões, muitos debates, tem muitos acordos comerciais que precisam ser refeitos, novas leis terão que ser implementadas, muitas leis atuais terão que ser reavaliadas. Então, muitas coisas que precisam ser feitas, e eles aí especulam que isso pode levar de 2 até 5 anos para que tudo seja posto em prática. Então tem um grande tempão ainda pela frente. Então, até agora, nada mudou. Tudo continua do mesmo jeito que era antes. O Reino Unido continua na União Europeia, ainda não saiu. Vai sair, mas ninguém sabe quando ainda. Então, não atrapalhe os seus planos de turismo, de intercâmbio ou mesmo de mudança de país por conta disso. O que você precisa fazer, na verdade, é acelerar, né, seus planos dentro desse prazo, porque de fato ninguém sabe ainda como vai ficar depois que realmente oficializar a saída. Enquanto isso, Londres te espera. Bom, meus amigos, chegamos ao final aqui do nosso encontro no Convex Tour. Eu espero que você tenha gostado de tudo que eu falei sobre Londres. Poderia falar muito mais, mas a ideia aqui foi, na verdade, resumir, falar um pouco de cada coisa, porque Londres também tem muita coisa para falar, mas eu acredito que tenha esclarecido muitas coisas para vocês. Tudo que eu falei aqui e também mais um pouco mais, eu escrevi num e-book gratuito, que é exatamente o tema dessa palestra, Como Morar em Londres, 6 Passos para o Sucesso, que você pode baixar nesse link gratuitamente e se aprofundar mais sobre Londres, ok? Eu tenho certeza que se Londres é o seu destino, você vai encontrar muita informação útil no elondres.com. Então, não deixe de me seguir nas redes sociais. Eu vou deixar o meu e-mail aqui na tela para quem quiser me fazer alguma pergunta ou manter algum contato. E também me sigam aí no Snapchat, que eu sempre estou mostrando alguma coisa, alguma novidade aqui em Londres ao vivo para os meus seguidores. Ok? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado por você ter assistido ao final. Um grande abraço e até a próxima.